Você quer se sentir mais autoconfiante, então você precisa quebrar esses mitos que estão dentro de você. Enquanto você não quebrar isso, realmente vai parecer que todo mundo é melhor que você, todo mundo é mais desenvolvido que você, todo mundo é mais autoconfiante que você. E isso não é verdade. Então agora eu quero trazer alguns tópicos que também são dicas que podem transformar essa forma como você se enxerga, essa forma como você se vê. E o primeiro tópico é: a confiança ela não aparece antes de agir. E muitas pessoas esperam estar prontas primeiras para depois agir, né? Você espera estar pronta para você, por exemplo, fazer uma apresentação. Você espera estar pronta para mostrar algo que você criou. Você espera estar pronta para falar com alguém. E isso acaba com a sua autoestima, com a sua confiança, porque você pensa, da forma que eu estou hoje, eu não sou capaz de nada, mas isso não é verdade. Quando você agir, você vai se sentir pronta. Você precisa fazer, eu sei que lidar com a timidez, eu falo porque é o que eu vivo todos os dias, tá? Hoje eu tenho um canal, hoje eu tento falar com as pessoas, apresento no trabalho, mas eu nunca deixei de ser uma pessoa tímida e eu tenho muita dificuldade com isso. Só que durante as apresentações, durante o que eu preciso fazer, que eu consigo ver que eu realmente sou boa. E você não vai ver isso antes de você agir. Não tem como você saber que você é boa se você não age, se você espera ter confiança primeiro. A confiança ela não vai vir antes, ela vai vir durante o processo, tá? Então primeiro você precisa agir. Eu sei que no começo dá um medo, né? Porque você tem medo de errar, tem medo das pessoas rirem de você. Mas tudo que você faz agora vai ser esquecido em um dia. Então você não precisa ter medo de errar, medo de passar vergonha, tudo. Você pode agir agora, que você vai tendo essa confiança no processo e você vai melhorar, é natural. E o segundo tópico é que mulheres confiantes também se sentem inseguras. E a principal diferença é que não é que elas não sentem medo, elas agem mesmo sentindo medo, tá? Mulheres seguras ou mulheres inseguras têm medo. Mas as mulheres que são confiantes, elas também se sentem inseguras e agem mesmo com medo. Então, se você acha que você vai começar a se sentir confiante, vai começar a fazer o que precisa ser feito, nunca mais vai se sentir insegura, você está errada, tá? Você vai ter insegurança, mas você vai escolher agir mesmo com insegurança. Terceiro, confiança não é falar alto e ser extrovertida. Você consegue ser uma pessoa tímida e ser confiante ao mesmo tempo. Mas para isso, você não pode deixar a timidez ditar as regras da sua vida. Você precisa assumir o controle. Eu sou tímida, mas eu vou fazer essa apresentação. Eu sou tímida, mas eu vou falar com aquela pessoa que eu quero falar. Eu sou tímida, mas eu vou não se expor, tá? Mas fazer o que você precisa fazer. Tem muitas pessoas em cargos e é muito engraçado que quando eu vejo alguém em um cargo alto, a pessoa fala com todo mundo e a pessoa fala pra mim que é tímida. Eu tenho dificuldade de acreditar porque eu vejo a pessoa que é tímida e faz tudo que ela pode fazer e eu vejo eu tímida e eu não faço nada que eu preciso fazer porque eu deixo a timidez me brecar, então eu acho que a pessoa realmente não é tímida. Mas a diferença é que ela escolhe enfrentar. Eu nunca vi tantas pessoas no mesmo lugar, como no meu trabalho agora, que elas são tímidas e elas enfrentam, elas apresentam, elas fazem o que precisa ser feito. Então hoje eu me inspiro nelas para eu continuar fazendo, para eu continuar agindo. Eu vejo muita pessoa extrovertida também, que é tímida, a pessoa é tímida, quando tem que fazer alguma coisa assim mais séria, a pessoa fica com vergonha. Ela é extrovertida, ela fala com todo mundo, só que ela também se considera tímida. Então, não é o fato, não é a pessoa ser extrovertida ou a pessoa ser mais quietinha, introvertida, que vai ditar se ela tem autoconfiança ou não. Tudo bem? Quarto ponto, você pode perder confiança em áreas específicas. Você pode perder a confiança como em relacionamentos, você pode perder a confiança como no seu corpo, você pode perder a confiança como no dinheiro. Então, às vezes, não são todas as áreas da sua vida. Eu sou uma pessoa, eu ia falar inconfiante, mas nem existe essa palavra. Mas eu sou uma pessoa que não tem nenhuma confiança. Mas às vezes, se você parar para olhar, não é em tudo. É em certo cenário, por exemplo, eu não tenho confiança em falar em público. Às vezes você está acima do peso, às vezes você não gosta de alguma coisa na sua vida e isso não te incomoda tanto. Mas o que te incomoda, por exemplo, é falar em público, relacionamentos, você não tem confiança. Então, às vezes, se você parar para pensar, você vai ver que é uma área na sua vida que você não tem confiança. Não são todas. Então, isso fica mais fácil para você entender que você não é uma pessoa com falta de autoconfiança. Você só não confia em algo específico na sua vida. Quinto ponto, comparação destrói percepção de progresso. Eu sempre, como eu falei em outros vídeos, eu sempre era uma pessoa que me comparava com todo mundo o tempo todo. E assim, às vezes a pessoa tinha 1000 defeitos, mas eu pegava a parte da pessoa que eu achava que eu não tinha e eu me comparava, como se aquela pessoa fosse tudo que eu queria ser, mas não era. Era alguma parte dessa pessoa que, ao invés de eu tirar de lição, falar, olha que legal, a pessoa
é dessa forma, eu posso aprender alguma coisa, não. Me comparava com a pessoa e acabava destruindo toda a minha autoconfiança. Então, isso acaba com a gente, principalmente quando a referência é a internet, né? A gente pega, é o que eu já falei em vários vídeos, que a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso, até me afastei das redes sociais. A gente pega a melhor parte de uma pessoa e compara como se aquilo fosse verdade absoluta e a vida da pessoa fosse perfeita daquele jeito. Então, isso pode acabar com a nossa autoconfiança de forma bem rápida. Sexto, confiar em si mesmo não significa nunca pedir opinião. Independência é diferente de fazer tudo sozinha, tá? Você ser uma pessoa independente é muito legal. Eu falo assim que eu não sou uma pessoa independente hoje porque eu não costumo fazer coisas sozinhas, tá? Agora eu comecei a fazer algumas coisas sozinha porque eu não quero ser dependente de nada, de ninguém. Mas independente é uma coisa, fazer tudo sozinha é outra. Eu posso ser uma pessoa independente e querer, em alguns momentos, ter pessoas ao meu redor e querer ter opiniões da pessoa sobre determinada coisa, sabe? Olha, eu gostei dessas duas roupas, qual você acha melhor? Agora, não colocar na mão das pessoas decisões que podem mudar sua vida. Por exemplo, eu estou pensando em terminar o meu relacionamento, o que você acha? Estou pensando em sair desse emprego, o que você acha? Não. Tem coisas assim que você precisa tomar decisão sozinha, precisa analisar, tá? Talvez pedir para uma pessoa que você confie muito, não uma pessoa que não tem nada para agregar na sua vida. Talvez você possa até pedir para ela te ajudar a entender os pontos, sabe? Principalmente de relacionamento, que quando a gente está em relacionamento ruim, a gente não consegue enxergar as coisas. Então, falar, olha, o que você me ajuda a ver, o que tem de ponto, o que você de fora consegue ver de ponto positivo e negativo no meu relacionamento. Então, às vezes, ter a sua opinião é muito bom, mas não tomar a sua atitude baseado no que a pessoa te falou sem analisar nada. Sétimo ponto, seu corpo muda, mas a sua confiança não precisa ir junto. Nós vivemos várias fases da vida, né? Tem fase que a gente tá... Gente, eu já tive várias fases, né? Acho que eu só não tive fase dessas pessoas que pintam o cabelo. Eu queria fazer, né? Porque cabelo cresce, a gente pode mudar. E é legal mudar, né? A gente tem uma vida, então a gente tem que fazer nessa vida as coisas que a gente tem vontade de fazer. Então, eu já fui magra, já fui gorda, já tive um corpo malhado, já fui obesa. Então, é que eu nunca tive autoconfiança antes, né? Hoje que eu tenho. Mas hoje eu consigo engordar e continuar me achando bonita. Mas não, antes eu era magra e eu era bonita, né? Quando eu olho as fotos eu era bonita, só que eu não me achava bonita. Então, parecia que eu tinha autoconfiança, mas eu não tinha. Então, quando eu engordei, o que poderia parecer que eu tinha de autoconfiança foi embora. Então, não, autoconfiança quando você conquista, você entende quem você é de verdade, então independente das fases da sua vida, você vai continuar tendo essa autoconfiança, você tem que carregar ela consigo. Olha, nesse momento da minha vida, eu não estou magra no peso que eu queria, mas eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui, a pessoa que conseguiu perder peso em casa sozinha, a pessoa que conseguiu fazer, não sei, faculdade, que conseguiu crescer no trabalho, que conseguiu ser mãe. Então, você não pode deixar a sua autoconfiança acabar só porque você não está mais no peso que você sempre quis. Oitavo ponto, a autoconfiança cresce quando você começa a cumprir pequenas promessas que você fez para si mesma. É um negócio, né? Você faz uma promessa para você e você não cumpre. Então, você começa a duvidar de si mesma. Eu falo isso porque acontece muito. Eu falo assim, olha, essa semana eu vou comer dessa forma. Eu vou treinar todos os dias essa semana. Uma semana de treino, todo mundo consegue fazer isso. Na verdade, todo mundo tem capacidade para fazer, né? E eu falo, vou fazer, aí o primeiro dia eu faço, os outros não. Isso eu mostro pra minha cabeça que eu não tenho, pro meu cérebro, que eu não tenho palavra. Então, tudo que eu prometer pra mim mesma eu não vou cumprir. Então, isso acaba com a nossa autoconfiança. Então, quando você começar a fazer promessas pra si mesmo e cumprir, mostrar que você é capaz, ter autocontrole, sua autoconfiança vai aumentar. Eu vou fazer bike todos os dias e fazer. Eu vou dormir todos os dias tal horário, dormir. Eu vou fazer uma caminhada e fazer. Olha, eu vou estudar de tal horário a tal horário e fazer. Quando você começar a cumprir essas pequenas promessas para você, isso vai te mostrar que você é uma pessoa de palavras. Seu cérebro vai entender isso e você vai começar a ter mais autoconfiança. Nono ponto, nem toda crítica merece virar verdade. As pessoas são diferentes, então cada uma tem opinião diferente. Então a pessoa pode criticar alguma coisa assim em você e você não concordar. Você nunca parou para pensar nesse ponto, você nunca viu aquilo como defeito, você assume como verdade absoluta e você acaba com a sua autoestima. A pessoa fala assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu amo de paixão. Uma vez, a gente adolescente, a gente sabe como que é. Aí eu tava falando, gritando. Não sei se tava falando, eu tava gritando. Ela falou assim pra mim, gente, tem coisa que marca a nossa cabeça e a gente não esquece, né? Ela fala assim, nossa, para de falar alto, sua voz é irritante.
E eu tomei isso como verdade absoluta e eu passei a ter vergonha da minha voz, vergonha de falar para as pessoas, vergonha, muita vergonha de falar alto. E faz uns 20 anos que isso aconteceu, menos, né? Um pouquinho menos. Mas eu nunca esqueci, eu tomei isso como verdade. Eu falei, realmente, minha voz é irritante, minha voz é chata. E comecei a ter vergonha da minha voz. E parei de querer falar alto, falar com as pessoas. E isso contribuiu demais pra minha timidez, que já era grande, né? Porque se eu for falar com as pessoas escutar essa voz, eu vou passar vergonha. Então, nem toda crítica é verdade, tá? Então, toma muito cuidado com o que as pessoas falam, com o que você absorve e leva como verdade, que isso pode acabar destruindo sua autoconfiança ainda mais. 10º ponto, confiança feminina também tem a ver com dinheiro e autonomia. Então, você conquistar o seu próprio dinheiro, você mesmo decidir o que você vai fazer. Olha, eu quero, não sei, ir em tal lugar e eu vou fazer uma viagem sozinha, não sei o que, com o seu próprio dinheiro. Isso muda como você se posiciona, você ir lá e conquistar o seu dinheiro, você crescer no seu trabalho e saber que isso não foi interferência de outras pessoas, foi de você mesma. Isso ajuda demais na sua autoconfiança. 11º ponto, parar de ser interessante e começar a ser você. Muitas das vezes a gente acha que ser interessante é ser outras pessoas e a gente veste, né, uma personalidade que não é nossa para agradar todo mundo. E isso não vai te gerar autoconfiança você tentar ser outra pessoa. Vai te gerar autoconfiança você reconhecer que mesmo você sendo você, você é uma pessoa interessante. 12º, você não precisa ser a melhor da sala para você ocupar espaço. Vai ter pessoas em qualquer lugar do mundo, vão existir pessoas que são melhores que você, mas não é porque a pessoa é melhor que você que só ela merece espaço. Todos nós merecemos espaço, então você com certeza vai ter algo a contribuir na sala, mesmo sendo você. Tá? Então você não precisa ser a melhor pessoa, você pode ser você, que você merece seu espaço mesmo assim. 13º, a maturidade muda a confiança mais do que a aparência. Não é a sua aparência que vai te dar autoconfiança, mas é você ter maturidade para você entender principalmente todos os pontos que eu falei, que fase da sua vida você se encontra, pegar as lições de vida que você aprendeu e aplicar na sua vida. Então, mesmo que você seja a mais bonita, a mais arrumada, com as melhores roupas, com a melhor maquiagem, se você não tiver maturidade, você ainda pode se sentir não confiante em si mesma, tá? Então não é a aparência que vai ditar se você é confiante ou não, mas sim a maturidade. 14º, tem dias que a confiança é aparecer mesmo sem vontade. Então, às vezes você não tem vontade de aparecer, não tem vontade de fazer, não tem vontade de nada, por exemplo, de treinar, de, não sei, fazer uma apresentação, ou até trabalhar, né, que a gente sente isso, mas você vai e faz. E isso ajuda muito na sua confiança. Fazer as coisas mesmo sem vontade, porque isso mostra que a gente é adulto, né, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. 15º, às vezes o problema não é falta de confiança, mas excesso de cobrança. Você já conquistou muitas coisas na sua vida, você já melhorou, já evoluiu, e ainda assim você se cobra mais. Parece que cada vez que você chega num ponto que você colocou de meta, você muda o ponto final. Então você nunca está satisfeito, porque toda vez que você chega num ponto que você definiu que aquele ponto era o ponto final, que a partir dali as coisas iam mudar, e você aumenta e muda. Você nunca está feliz com nada. Então quanto mais você se cobra, menos autoconfiante você vai ser. Você precisa, sim, colocar algumas cobranças saudáveis, mas conseguir comemorar cada conquista que você realiza, tá bom? Você pode colocar, eu tenho essa cobrança, alcancei, agora vou para outra meta, né? Tenho essa meta, alcancei, vou para outra meta, tudo bem. Mas sem se cobrar duramente, excessivamente, isso mina a nossa autoconfiança. E o último ponto que eu quero compartilhar é que confiança não é amar tudo em você, mas é se respeitar mesmo nos dias comuns. Nem todo dia a gente vai se amar, a gente não é obrigada a gostar de tudo na gente, mas se você não gosta de algo em você e você não faz nada para mudar, você não vai se sentir confiante. Você precisa se respeitar e aprender a valorizar as partes de você que você ama. Muitas vezes a gente fica focando nas coisas ruins, nas coisas que a gente não gosta, né? Ai, mas eu tô gorda, mas eu tô com a perna flácida, mas eu tô com não sei o quê. Esquece tudo de bom que a gente tem. Parece que a gente é só um poço de defeitos e não tem nenhuma qualidade. Vou até falar uma coisa, né? Ontem eu fui no shopping, aí eu não estou na minha melhor fase, assim, de peso, e eu estava bem, eu não passei maquiagem, arrumei o cabelo, coloquei uma roupa, e a roupa até era bonita, mas eu não estava me achando bonita, né? Aí eu fui no espelho, né, eu fui no banheiro, depois fui no espelho, assim, só arrumar, que tem um espelho, assim, que é bem no corredor de você entrar num banheiro masculino e feminino. Aí eu tava só no espelho arrumando a roupa, passou um senhor, foi muito engraçado, o senhor parou, tipo, ele tava entrando assim no banheiro, aí ele olhou pra mim, ele parou, ele falou assim, tá bonita? Aí ele fez uma pergunta desse jeito, aí eu falei, tá? Eu não respondi, parecia que eu respondi perguntando.
Aí ele fala assim, tá linda. Gente, foi uma coisa assim, e é um senhor, nunca vi na vida, mas foi uma coisa tão simples, que eu saí do banheiro assim, ó, com um sorriso de orelha em orelha. Eu tava me achando mal, e ele falar isso pra mim foi uma coisa muito, muito legal. Então, a gente esquece de ver as coisas boas, né? Às vezes você tem um sorriso, você tem um cabelo, você tem uma roupa, você tem várias coisas em você que são admiráveis e você só olha defeito, que aquela barriga está onde não deveria estar, que aquele braço, aquelas peles estão onde não deveria estar e você esquece de ver as coisas boas que tem em você. Então, enquanto você não mudar isso, não começar a ver cada um desses pontos que eu falei e tentar melhorar, você nunca vai ter a autoconfiança que você realmente deseja. Então era isso que eu queria compartilhar. Eu desejo muito que você se torne a pessoa autoconfiante que você realmente quer ser, tá? E até o próximo vídeo.